completa em nós, Senhor, a obra que Tu começastes. Aleluias. Glórias a Ti. Nós temos que refletir a presença do Senhor na nossa vida. Vamos ouvir a palavra do Senhor neste maná diário. Aleluias. Que é para Ele. Amém? Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mais um maná diário que nós vamos nos alimentar da palavra do nosso Deus. Aleluia. Eu quero ler com você Jeremias 33, 3, muito conhecido. Olha só. Clama a mim, ouvir-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por que clamar? Mas se você continuar lendo o texto de Jeremias, no versículo 4 você vai ver lá assim, ó: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arrietes e a espada. Estavam destruídos. E nós só conseguimos nos levantar se clamarmos. Aleluia. Só conseguimos consertar as nossas vidas quando clamamos, Amém, quando Jesus. oramos, Aleluia. quando buscamos. Glória a Deus. E sabe por que o povo de Deus muitas das vezes é derrotado? Porque para de orar. Muitas pessoas dizem assim: no tempo que eu aceitei Jesus, nos meus primeiros anos de servo, de serva de Deus, eu clamava, eu orava. E muitas das vezes no culto, se algum dirigente que estava lá dirigindo o culto dissesse assim: um irmão, uma irmã voluntariamente ore ao Senhor, lá ia você orar. E enquanto não tocava o sininho, enquanto não alguém, o dirigente do culto dissesse amém, a gente não parava de orar. E agora, por que não oramos? Porque relaxamos na nossa caminhada. E nós não podemos relaxar na caminhada. Aleluia. Precisamos continuar orando, clamando, buscando do Senhor qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, só através da oração. Aleluia, Jesus. Oração, intimidade com Deus. Amém. Muitas das vezes perdemos essa intimidade, por isso que paramos de orar. E aqui a palavra está recomendando: Amém. clama a mim, Amém. ouvir-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Precisamos clamar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o quanto está perto. Clamar. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clamor. Lá no Novo Testamento está escrito assim, ó, que nós devemos orar sem cessar, clamar. Paulo diz lá: eu me coloco de joelho, orando e intercedendo. Aleluia. Clamor. Glória a Deus. Você me entendeu? A nossa vida, a vida do cristão, do servo, da serva do Senhor, é clamor. Aleluia. Parece chato, né? Não, mas é clamar. E aí ele vai ouvir. Aleluia, Jesus. Quando Salomão termina o templo lá, não é? Capítulo 6 de 2 Crônica, ele termina o templo, reúne todo aquele povo e começa a orar, clamar. E aí ele clama, ele ora, ele consagra, etc e tal.
quando lá, a partir do versículo, capítulo 7, versículo 14, Deus fala com Salomão. Ele fala e responde à oração de Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, já estava tudo orgulhosos, né? Aleluia. Se humilhar e orar, clamar. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei as suas terras. E aí estará atento os meus ouvidos à oração que fizer nesse lugar. Aleluia. Clamor, clamor. Então o que eu e você precisamos fazer? Clamar, Amém. orar, buscar do Senhor a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só no clamor. Amém. Se não tiver clamor, antigamente o povo, eu desde que eu me entendo por gente, antigamente eu ouvia desde criança, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Não tem como ouvir as nossas orações se nós não clamarmos. Precisamos clamar. E Ele está com o ouvido atento à oração que se faz nesse lugar, não só no templo, mas em qualquer lugar. Porque Jesus Cristo disse para aquela mulher samaritana: a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Lá era só ouvida a oração, lá no templo. Mas agora Jesus disse: em todo e qualquer lugar, aonde orar, Deus vai ouvir, aonde clamar, Deus vai ouvir. Glória a Não Deus. importa. Amém. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas e nos orienta como convém orar, porque não sabemos como orar. Mas é Ele que nos orienta e nos ajuda nas nossas fraquezas. Então ore, clame, busque, dependa de Deus em tudo e qualquer situação. Amém, Jesus. Vai levantar? Ore. Vai dormir? Ore. Vai trabalhar? Ore. Amém. Vai comer? Ore. Amém. Vai lanchar? Ore. Mas orando é só você com Deus, Deus e você, porque Ele sabe da tua intimidade. Faça Glória a isso Deus. Aleluia. e você verá a glória de Deus. E Deus vai ouvir tua oração Aleluia. e vai te atender e vai responder tudo que você orar. Porque tudo que eu e você oramos é o Espírito Santo que está nos orientando como convém orar. E o milagre virá. E as bênçãos virão, porque Ele ouve a oração que fizer nesse lugar. Nesse lugar aonde? Aonde você tiver o lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você está me entendendo? É assim que funciona. É assim que funciona. Então clame, ore. Porque aqui você está vendo que Deus está falando com Jeremias. Não é outro qualquer, não. É o Todo-Poderoso falando com Jeremias. Por quê? Porque o povo estava afundado na escravidão da Babilônia. E aí eles nem oravam mais. Você está me entendendo? Eles eram escravos na Babilônia. E Deus falou para Jeremias: ó, ponha-te na porta do santuário, e todas as vezes, quando passar o sacerdote, passar o povo, fala que se eles não me obedecerem, eles vão ser levados cativos por 70 anos. E aí não oraram, não buscaram, esqueceram do Todo-Poderoso. Por isso que eles foram escravos para a Babilônia. Mas glória a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Você está me entendendo? Eu espero que essa palavra fale no teu espírito e que você volte a orar como você orava antes. E você que está orando, continue perseverando em oração, e você virá o milagre. E os milagres virão, e você vai desfrutar desses milagres, porque a palavra do nosso Deus garante. Clama a mim, ouvir-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que os olhos não viu,
o que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração dos homens, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas é para aquele que clama. Clamar quer dizer intimidade. Que tremendo, que poderoso, que real, quando essa intimidade com Deus nós temos, e é só através do clamor, da oração. Que Deus te abençoe, te guarde, prospere, ouvindo a tua oração. Amém? A paz do Senhor, Deus os abençoe poderosamente em Cristo Jesus.